O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, boas-vindas ao 12º domingo do tempo comum. Não só de tempestades é feita a vida. A vida é uma travessia cujo desfecho é absolutamente certo. O povo diz que a morte é a coisa mais certa que Deus deixou. Essa frase tem pelo menos dois sentidos. Primeiro, a morte não é uma coisa possível, provável, mas absolutamente real e universal. Segundo, a morte nos iguala a todos, bons e maus, justos e injustos, ricos e pobres. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Perguntamos como que se censurando o Deus da vida. Tanto se importa que Jesus se levantou como um poderoso, ameaçou o vento como um exorcista e ordenou ao vento que se calasse. Aquele vento que agita a superfície dos mares, mas não tem poder para as profundezas dos oceanos. Jesus é o Senhor de tudo, Criador e Salvador, que faz todos os ventos serem passageiros e encerra em caixas ali todo o abismo que poderiam naufragar aquela barca. O Evangelho desse domingo traz mais uma luz na busca dos que, do começo ao fim do Evangelho de Marcos, perguntam: esse Jesus, quem é ele? Mas a pergunta fundamental também é: e quem é o discípulo desse Jesus? Abramos o nosso coração e a nossa mente para irmos construindo, com o Evangelho de Marcos, a nossa imagem de Jesus e definindo também a nossa missão de discípulo. A noite caiu. Os discípulos estão fazendo a travessia. Vem a barrosca. No fundo do barco, tirado de um lado para o outro pela tempestade, Jesus dorme tranquilo. Os discípulos que estão passando pelas mesmas dificuldades que ele, gritam de angústia. Não entendem que este sono do Senhor, pensam na morte. Dormindo, porém, Jesus põe em prática, atesta a confiança expressa nas parábolas. Os discípulos, ao contrário, entregam-se ao desespero. Dominado por seus pensamentos e por seus medos, os discípulos ainda não têm fé. Têm medo de ir ao fundo do mar. Não vão fundo. Não vão até o fundo com Jesus. Preferem as margens do lago e a superfície lisa e tranquila das águas que as profundidades do encontro com o Senhor, onde Ele nos salva e nos convoca a sermos também instrumento de salvação uns dos outros. Farei de vós pescadores de homens. O batismo, o Evangelho de Marcos, é o Evangelho dos catecúmenos. Consiste em ser associado a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Esta narração é um exercício batismal
para ver se a palavra produziu seu fruto, a confiança para abandonar a própria vida nas mãos daquele que dorme e desperta, Jesus. Os discípulos não passaram na prova, mas valeu a pena fazê-la. Assim, eles mostraram as dificuldades que têm. Seu coração é tardo e lento em crer. A palavra, ao longo do processo catecumenal, na verdade, ao longo da breve ou longa travessia da vida, deverá trabalhar esses medos e as agitações. Mas esses medos têm que mostrar a cara para poderem ser vencidos. Nesta noite escura, fica claro que a palavra caída sobre a estrada não enraizou. Entrou muito superficialmente. Debaixo ainda está a pedra do coração dos discípulos que os impede de confiar totalmente no Senhor. O medo só será vencido quando se responder à pergunta: quem é este? A aparente inação do sono e a máxima ação em nosso favor. Ele dorme para estar conosco no vale obscuro onde recorre a nossa vida. Que o Senhor da vida esteja sempre conosco, nos ajudando também nesta grande travessia. Que tenhamos fé, coragem para saber administrar os ventos e nunca deixar a barca da vida, da missão, da comunidade naufragar. Com Deus, superemos e caminhemos rumo ao reino definitivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.